Rio de Janeiro para entrevistar um dos mais importantes e respeitados advogados trabalhistas do Brasil. Está conosco hoje aqui o Dr. Benedito Calheiros Bonfim, autor de numerosas obras jurídicas, destacando-se entre elas o Dicionário de Decisões Trabalhistas, que já está hoje na sua 36ª edição no Prelo. Certo, doutor? Certo. Benedito Calheiros tornou-se pioneiro na organização, sistematização e divulgação da jurisprudência nacional trabalhista e milita como advogado na Justiça do Trabalho desde 1945. Doutor Benedito, muito obrigada pela entrevista para o nosso programa. Eu que sou agradecido e devo fazer uma ressalva. É que o dicionário tem como coautor Silvério dos Santos, que é um advogado competente que me acompanha em todos os trabalhos da profissão há mais de 40 anos. Qual a avaliação que o senhor faz do surgimento e da evolução do direito do trabalho? Bom, o direito do trabalho, todo mundo sabe que ele nasceu ou foi uma consequência da Revolução Industrial. Mas no Brasil ele tem uma peculiaridade. Desenvolveu-se, criou-se e desenvolveu-se um cenário um tanto típico. É que os empregadores, a falta de organização sindical, temiam que as dificuldades, as insatisfações dos trabalhadores fossem solucionadas no próprio ambiente da empresa. E isso vinha influindo na produção, na disciplina, na organização do estabelecimento, que, por falta de um canal institucional, era, em geral, uma atividade que se resolvia por conflitos individuais e, principalmente, pela retaliação, pela indisciplina e, não raro, pelo desforço pessoal e sabotagem, já que não havia outro meio de se opor, de se insurgir contra as injustiças e as despedidas arbitrárias. Daí, os empregadores habilmente, inteligentemente, resolveram institucionalizar um canal para drenar para ele os conflitos trabalhistas, que se diluiriam ao longo do tempo, como realmente ocorreu. E esse canal adicional, nada mais, nada menos, é a Justiça do Trabalho. Qual a importância da efetivação do direito do trabalho e qual o papel do jurista nesse processo? Por falar em efetivação, devemos ressaltar que o direito do trabalho, ele é reconhecido retoricamente, teoricamente e de uma maneira muito adiantada no nosso ordenamento jurídico, especialmente na nossa consolidação da lei do trabalho. E mais recentemente, na Constituição, especialmente a de 88. Ocorre que, não havendo garantia de emprego, não sendo reconhecida a estabilidade do trabalhador, fica a ele vedado o acesso à Justiça do Trabalho, sob pena de perda do emprego, dada o arbítrio que tem o empregador de despedi-lo imotivadamente. Por isso mesmo, a Justiça do Trabalho se transformou na Justiça dos sem trabalho, pois a ela só recorrem aqueles que querem sair do trabalho
do emprego, o que seria uma raridade, ou que realmente resolvem se expor a um pleito judicial. Portanto, nós temos não efetividade, nós temos falta de efetividade, já que toda a proteção trabalhista, todos os direitos sociais inseridos no nosso ordenamento jurídico são precários e são meramente teóricos, uma vez que os interessados não podem pleiteá-los. Então, com certeza, o jurista tem um papel muito importante para efetivar esse direito, não deixar ele Sem dúvida. esvaziar. Os advogados, principalmente, assim como os sindicatos, eles são um instrumento de realização dos direitos que são teoricamente reconhecidos na legislação trabalhista e especialmente na nossa Constituição da República. Uma das suas importantes publicações, intitulada Justiça e Direito, o senhor faz uma distinção entre direito e lei. Na prática e no dia a dia do jurista, como ele pode realizar essa diferença? Na interpretação. Não há interpretação neutra. Então cabe ao jurista verificar e lutar pela justiça sempre que ela se conflita com a lei. É uma opção que aquele que realmente busca a justiça e sabe que o direito é exatamente a destinação da justiça, que com ele se confunde, e que, teoricamente, entende que a lei é apenas uma parte e talvez a menor porção do direito. Assim, fazer uma confusão entre direito e lei é realmente uma distorção interpretativa. Lembro-me que Pontes de Miranda disse que o que se deve temer não é a ofensa à lei, mas sim a ofensa ao direito, ou seja, a ofensa à justiça. O senhor acredita que a lei injusta deve ser aplicada em nome da segurança jurídica? Olha, no Brasil, com a Constituição de 88, é muito fácil ao juiz que tem bom senso, que busca a justiça, aplicar sempre o direito e fazer do injusto o justo, desde que se atenha aos princípios fundamentais inscritos nos artigos 1º a 3º da nossa Carta Magna. Ele terá sempre uma decisão de cunho social, de atendimento àqueles princípios básicos, que são da igualdade, a dignidade do trabalhador e a diluição das diferenças regionais, da valorização do trabalho, da dignidade da pessoa humana, especialmente do trabalhador, e da livre iniciativa, desde que restrita aos princípios constitucionais. Como sobreviver em um mundo capitalista e, ao mesmo tempo, efetivar o direito do trabalho? Bem, o capitalismo, ele não é de burro, ele não pratica o contrassenso. Ele sabe que sempre que vê seus privilégios, seus interesses, seu patrimônio ameaçado, ele se torna um reformista para sua sobrevivência. Porque se ele não cede, ele acumula uma tensão que vai num crescendo até a ameaça de transbordar e fazer com que sucumbam seus próprios interesses,
sobre os escombros dos conflitos, da explosão, do transbordamento inevitável desse acúmulo de tensões. O mundo atual vem mostrando cada vez mais a flexibilização das leis e a criação de novas figuras contratuais, a exemplo das cooperativas e da terceirização. Qual a avaliação que o senhor faz dessas mudanças? A flexibilização é realmente um produto do capitalismo, em especial do capitalismo selvagem. Porque o que se chama flexibilização é nada mais, nada menos do que uma metáfora para encobrir a redução dos direitos sociais, das garantias dos trabalhadores. E nesse processo, aqueles mais extremados avançam, pretendendo, pugnando até pela desregulamentação da legislação, do ordenamento jurídico, naqueles aspectos em que protegem as classes trabalhadoras, como se vê no Brasil. Haja visto as cooperativas, que são tão usadas com o propósito de burlar a legislação trabalhista, e a terceirização, que realmente, com a mesma finalidade, tem sido usada para burlar, para desvirtuar as garantias dos trabalhadores. O senhor é um admirador e estudioso da obra de Pontes de Miranda. Qual o grande mérito da obra desse jurista para o direito do trabalho? Eu tenho um opúsculo, estudei muito a obra de Pontes de Miranda e escrevi uma separata que, se não me engano, se intitula O Direito na Visão Prospectiva de Pontes de Miranda. Como acontece com o gênero humano, e sobretudo com os intelectuais, a primeira fase, a nossa primeira fase, o nosso primeiro posicionamento na vida, na sociedade, na atividade profissional, é de progressismo, é de prospectivo, é de generosidade, é de interesse social, é de tutela dos interesses sociais, é de abrangência da cidadania e tutela daqueles que são menos afortunados, ou seja, dos hipossuficientes. E assim foi Pontes de Miranda que, na sua primeira fase, dizia-se, proclamava-se socialista, era extremamente humano. E, como tal, isso pode ser comprovado nas primeiras publicações, nas primeiras edições de sua obra jurídica. O senhor recomenda Pontes de Miranda para os novos operadores do direito? Acho que ele foi o maior constitucionalista brasileiro. E este pensamento que há pouco emiti sobre ele, dizendo, inclusive, que o juiz, quando jura obedecer às leis da Constituição, ele está jurando não propriamente obedecer à lei, mas sim obedecer o direito, o que é uma diferença para ele muito grande. E isto não é muito antigo nele, que é uma sobrevivência daquele pensamento primitivo. Isto ele expressou num dos comentários ao Código de Processo Civil de 1973, se não me engano, quando tratou quando estudou a ação rescisória. O senhor é um grande estudioso da jurisprudência. O que o senhor tem a dizer a respeito de algumas críticas de que a jurisprudência tem um viés conservador? O direito é
conservador por natureza, assim como são os tribunais, assim como são a maioria dos advogados. E por que conservador? Qual é o papel do judiciário? É aplicar uma lei. E o que é a lei? É uma disciplina que protege o status quo. E qual é o status quo que nós temos? É o capitalista. Então o direito é conservador. O direito, principalmente no sentido positivo. Mas o direito é, ao mesmo tempo, um instrumento de transformação social. Depende de quem o interpreta, de quem o aplica. E com a Constituição que nós temos, é fácil, é até um dever do jurista e do julgador aplicar a lei naquele sentido da valorização do trabalho, da dignidade do trabalhador, da cidadania, dos interesses sociais, da luta contra a desigualdade social. Só que os juízes se abstraem disso e deixam, e não aplicam, ou deixam de aplicar tudo aquilo que não se compatibiliza com esses princípios humanos, republicanos, de cidadania, de dignificação da pessoa humana. O senhor acredita que decidir com base em jurisprudência é manter o status quo e não deixar o direito do trabalho evoluir? A jurisprudência, felizmente, talvez graças à corrente de magistrados, que felizmente os há, e aqui tem uma magistrada que realmente aplicou o direito e sempre entendeu a interpretação, sempre interpretou nesse sentido. A jurisprudência, liderada por uma corrente mais progressista, mais aberta, mais evoluída, tem influído na jurisprudência, embora de maneira que se porta de maneira, ou se traduz de maneira oscilante, ora progredindo, ora regredindo na interpretação, conforme as circunstâncias, conforme o momento e conforme os problemas econômicos e sociais do país. Qual a opinião do senhor a respeito da jurisprudência dentro do TST e das súmulas e orientações jurisprudenciais daquele tribunal? A orientação jurisprudencial do TST, ela, da mesma forma, oscila conforme o momento em que ela é aplicada. Como todo tribunal, ele tem, ou como todo colegiado, há nele momentos de independência, momentos de evolução, momentos de avanço e há momentos de recuo. Por que dizer que magistrados não estão sujeitos à pressão, não decidem conforme o momento, de acordo com aquilo que sentem, com o meio que vivem, é uma ilusão. Então, nesse sentido, a jurisprudência TST talvez tenda mais para o conservadorismo do que para a evolução, do que para a abertura, do que para a melhoria da situação dos trabalhadores. Então, não há juiz, por mais neutro que pense ser, que não aplique, que não julgue de acordo, embora pense, mesmo pensando que não o faz, de acordo com suas convicções, com sua educação, com o meio, com a sua filosofia, com sua moral, com sua convivência e, sobretudo, conforme a classe a que pertence. Os juízes do trabalho de primeira instância, embora prolatem sentenças, você acredita que eles fazem jurisprudência? Não fazem, mas abrem caminho e são pioneiros do entendimento jurisprudencial
que depois se cristaliza nas instâncias superiores. Graças a ele, ao trabalho, e justamente por serem eles aqueles que sentem as agruras da população, que estão mais próximos, que têm contato, que vivem com os postulantes, com os necessitados, são eles que realmente melhor interpretam a lei e melhor a aplicam. É certo que à medida que cresce a responsabilidade, na proporção em que eles sobem, que eles se promovem, que eles sobem de hierarquia, insensivelmente vão mudando, praticando, em outra instância, aquilo realmente que repudiavam antes, quando eram simples juízes de instância inferior. Como se avalia os resultados da ampliação da competência da Justiça do Trabalho? Quando a emenda 45 foi aprovada, eu achei justo que, por ser uma Justiça do Trabalho, a ela se atribuísse todas as relações de trabalho. Acontece que a Justiça do Trabalho não estava preparada, e ainda não está, mesmo naquela época, para julgar, apreciar e julgar os conflitos que abarrotavam as suas pautas. Daí o atraso, a morosidade, a lentidão que era o ponto de toque das críticas que sofria o judiciário. Ora, quando não estava aparelhado, preparado para julgar antes somente os trabalhadores com vínculo empregatício, como se desincumbir de uma ampliação tão larga de novas competências que lhe foram atribuídas? A propósito, Evaristo de Moraes, que foi há pouco entrevistada por vocês, me disse uma vez, e me autorizou a publicar essa expressão, que antes queriam matar a Justiça do Trabalho por inanição. Lembram que queriam acabar a Justiça do Trabalho. E agora querem asfixiá-la por excesso de matéria. Eu achei isso muito expressivo. E por isso, nesse artigo, talvez, ou em outros, eu previ que dentro de 5 ou 10 a Justiça do Trabalho, com o acréscimo de competência que lhe foi atribuído, se transformará num caos. O que pouca gente, poucos juízes se deram conta realmente dessa perspectiva sombria e saudaram com alegria, porque isso deu mais importância ao judiciário trabalhista, esse aumento de atribuições. Quando antes todos se queixavam do excesso de trabalho, do excesso de processo, da insuficiência de juiz. Então, há aí uma contradição, uma falta de percepção da realidade. Mas estamos diante de um caso consumado. A emenda constitucional 45, ela é irreversível. E o que fazer? Que todos se unam para que a Justiça do Trabalho seja aperfeiçoada, seja reaparelhada, seja reestruturada, seja modificada, no sentido de que possa realmente realizar, cumprir esses novos e múltiplos encargos que lhe foram dados.
Existe na Câmara dos Deputados há mais de 10 anos um grupo de trabalho destinado a consolidar a legislação brasileira. Na atual legislatura, esse grupo tem como coordenador o deputado Cândido Vacareza, que é autor de um projeto de consolidação das leis do trabalho. Esse projeto do deputado substitui a CLT por um diploma novo com mais de 1.200 artigos. Qual a avaliação que o senhor faz dessa mudança? Olha, eu vejo toda mudança na CLT com reserva, porque a CLT nasceu com 912 artigos. De lá para cá, foram acrescentados cerca de 1.000 modificações. Cerca de 1.000. Todas elas, eu não digo todas, na maioria, com o propósito oficial de modernização, de adaptação à realidade, de aperfeiçoamento, mas, no fundo, vê-se que a maioria das alterações é constante de artigos, alíneas, tudo isso, incisos, a maioria, no fundo, o que fez foi reduzir, diminuir direitos que já reconhecidos. Portanto, eu não conheço bem esse projeto do Vacareza, embora me pareça, pelo que ouvi, com os melhores propósitos, seria difícil opinar objetivamente sobre ele. Uhum. Mas falando assim, amplamente a respeito do Congresso Nacional, tem um perfil predominantemente político e partidário. O senhor acredita que um instituto dessa forma pode fazer uma CLT melhor para os trabalhadores? A consolidação da lei de trabalho, ela ainda pode ser alterada ou merece ter algumas alterações, porque ela pode ser aperfeiçoada. Nunca no sentido de restringir direitos, mas ao contrário, de consolidá-los, de ampliá-los. O que acontece é que, mais uma vez, voltamos ao ponto inicial, é que são direitos formais, teóricos, cuja implantação, cuja concretização depende da postulação inviável, porque a postulação, o ingresso na justiça, significa desemprego. Então, há uma inibição. Ao mesmo tempo que se reconhece o direito, impede-se dar garantias efetivas de que ele possa se tornar uma realidade. Vamos falar agora um pouco sobre o judiciário, né? Há algum tempo atrás, o judiciário sofreu uma crise, que saiu em todos os jornais, na época do juiz Nicolau. Mais recentemente, tivemos alguns magistrados envolvidos na Operação Hurricane. O senhor acredita que isso são casos isolados ou o judiciário tem vivido alguns períodos de crise? O judiciário sofreu realmente uma transformação substancial. Ele era um órgão, uma instituição fechada, muito mais conservadora do que hoje, infinitamente mais, e isolava-se no Olimpo como se fosse uma instituição insusceptível de erro, de deslizes. Ora, nós sabemos que toda instituição, justamente por ser humana, ela tem momentos de grandeza e de miséria. Tem momentos de virtude e de pecados, como todo ser humano. E assim é o judiciário. Não obstante a realidade, a vida, as mudanças sociais, têm mostrado que há evolução no judiciário. Isto graças, sobretudo, à magistratura que vem sendo renovada, vem realmente atuando e tratando de modificar uma tradição que não merece ser mantida, vem lutando para que ela se aproxime do povo e procurando convencer de que o juiz
não existe em função da população. A população não existe em função do juiz, mas ele é um simples depositário, um simples servidor estipendiado pela comunidade. E, portanto, deve satisfação à população. O senhor acredita que a criação do Conselho Nacional de Justiça veio ajudar a fiscalizar o Poder Judiciário? Ah, sem dúvida, foi uma grande conquista. Uma das oposições mais ferrenhas que eu vi por parte dos tribunais, da maioria dos tribunais, quase todos os tribunais, era quase unânime. Juízes isoladamente, não. Mas os tribunais eram unânimes nessa oposição cerrada, ferrenha e feroz, intransigente, intolerante à criação do Conselho Nacional de Magistratura. Foi uma batalha longa que, afinal, tornou-se vitoriosa. Por que juízes temiam fiscalização? Era um estranho, havia algo de suspeito, e sobretudo com a agressividade com que eles tratavam os partidários do Conselho Nacional de Magistratura. Hoje temos aí essa realidade e já se verifica que, embora seja uma instituição nova, um órgão recente, já está atuando de maneira eficaz, contribuindo para a moralidade, para a seriedade, para a fiscalização e para a realização realmente de uma gestão e de uma administração financeira saudáveis. Como se ouviu, à época da criação do CNJ, a posição da Ana Matra, que defendeu a participação externa no CNJ? Para os advogados e para grande parte dos operadores do direito, professores, etc., realmente foi uma atitude merecedora, digna de aplausos e que muito contribuiu, afinal, para a concretização, para a aprovação do Conselho Nacional de Magistratura, que hoje está aí e aceita até por alguns daqueles que antes eram adversários dela. E que integram até, alguns deles já integram o Conselho Nacional de Magistratura. Falando agora um pouco sobre o Supremo Tribunal Federal, que foi retratado pelo senhor em 3 volumes, com o título A CLT vista pelo Supremo Tribunal Federal. Qual a avaliação que o senhor faz hoje do STF com relação ao direito do trabalho? Olha, surpreendentemente, o Supremo Tribunal Federal, não raro, em julgamentos de recursos trabalhistas, eram recursos extraordinários à época, mostrava mais sensibilidade social do que os tribunais trabalhistas. Quantas vezes reformavam as decisões da Justiça do Trabalho no Supremo Tribunal? O que acontecia é que a apreciação dos recursos trabalhistas pelo Supremo Tribunal Federal tornava o Supremo numa 4ª instância da Justiça do Trabalho, porque ele julgava exatamente os recursos com base nos permissivos legais que eram os mesmos do Tribunal Superior do Trabalho. Então, imagine-se a Justiça do Trabalho, que por sua natureza devia ser a mais célere de todos os ramos do Judiciário, era exatamente aquele que tinha mais uma instância do que não havia outro com 3 instâncias. Era, em geral, era o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Recursos por último. A Justiça do Trabalho tinha 4 instâncias, porque tinha, a época em que não havia uma 3ª instância, a Justiça do Trabalho tinha o Conselho Nacional do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho. Então, formavam 4 instâncias, enquanto os outros tinham 2 instâncias. A Justiça Ordinária tinha 2 instâncias. Era um paradoxo. Nos dias mais atuais, você acredita que o Supremo, então, realmente está fazendo o seu papel também de efetivar o direito do trabalho? Olha, excepcionalmente, o Supremo hoje opina sobre o direito do trabalho. E nas poucas ocasiões que realmente
tem se manifestado, continua com aquela ótica social, com aquela sensibilidade que mostrou no passado. Haja vista a questão do acidente, dos danos morais, do acidente de trabalho, da aposentadoria por tempo de serviço, etc. Qual a opinião do senhor a respeito da súmula vinculante? Eu sempre fui contrário à súmula vinculante. Acho que ela é uma deformação e é um cerceamento à livre convicção do juiz. Ela interfere na própria jurisdição, na liberdade de julgamento. Portanto, nega o princípio fundamental de toda a justiça, que é o da liberdade de pensamento, da liberdade de interpretação do julgador. O senhor acredita que a súmula vinculante ela engessa a jurisprudência? Ah, sem dúvida. Ela entorpece a evolução do direito. Ela, como você disse, ela engessa o direito. E a jurisprudência fica jungida a que a cúpula decide. Então, estanca essa evolução. E, mais do que isso, cerceia, né, e impede que os próprios postulantes tenham acesso aos canais mais importantes do judiciário. O senhor tem a dizer a respeito da transcendência como critério de recebimento do recurso de revista pelo TST? A transcendência é apenas um aspecto que está muito em moda, não é? Como um instrumento, um meio, pelo menos alegado, de agilizar, de acelerar a tramitação dos processos judiciários, abreviando-os. Acontece que é uma faca de dois gumes, porque é muito subjetivo e saber, tal como o Supremo acaba de adotar, o que é transcendente, o que é no Supremo, eu não me lembro agora da expressão do Supremo, bom, o que o Supremo decidiu realmente, mais ou menos de acordo com isso, é que a transcendência, aquilo, não, o Supremo não usa a transcendência, ele diz uma expressão equivalente, que não me lembro agora. Mas a transcendência, então, é um meio, é um arbítrio que tem o tribunal de conhecer quando lhe apraz ou não os recursos que lhe são dirigidos. Eu acho que a transcendência que está para ser regulamentada, ou se foi, é muito recente, é uma arma, um instrumento que oferece mais riscos, mais desvantagens do que vantagem. E que se vai acelerar ou não o julgamento é também uma incógnita, porque quem atua na Justiça do Trabalho há longos anos, lembra-se que o Tribunal Superior do Trabalho, que a consolidação da Lei do Trabalho já dispunha num artigo 902, se não me engano, que uma vez adotado um pré-julgado, que era exatamente, hoje seria a súmula, que traduzia a jurisprudência uniforme dos tribunais, não caberia recurso para o Tribunal Superior do Trabalho. E isto não prosperou, não agilizou e terminou sendo julgado inconstitucional pelo próprio Supremo Tribunal Federal depois da Constituição de 46.
talvez suceda a mesma coisa agora com o problema da transcendência no Tribunal Superior do Trabalho. O senhor também já escreveu sobre a crise na Justiça do Trabalho e a codificação do processo. A reforma do processo do trabalho certamente é muito mais lenta do que o processo civil. Como é que o senhor acredita que a gente pode realmente efetivar essa mudança, essa reforma processual? A encontrar muita dificuldade, porque a reforma teria, para ser reforma, teria primeiro de ser corajosa, profunda, teria de importar numa modificação, e nós sabemos que toda modificação encontra muita resistência. Começaria pela própria cabeça do juiz. Era preciso que os juízes, os julgadores, tivessem abertos, sensíveis às mudanças. E isso, em geral, não ocorre, porque o conservadorismo impede que eles abram as mentes, tornem-se receptivos às mudanças. Então resistem. E mesmo quando efetuadas as mudanças, eles procuram interpretar de acordo com o que anteriormente pensavam sobre a legislação modificada. No Congresso, a resistência seria realmente igual ou maior, pelas mesmas razões, pelo conservadorismo. Não há interesse concreto, se não mesmo aparente, de mudar para agilizar. Porque o que é que representam os congressistas? Os poderes econômicos. Eles são ali delegados daqueles que o elegem, e quem os elege, na realidade, não é o trabalhador que vai votar, mas o poder econômico introjetado ou então exercido diretamente. Portanto, a agilização não interessaria à classe dominante, aos donos dos instrumentos de produção, porque a justiça do trabalho, continuando lerda, demorada, manteria os privilégios, os proveitos, o lucro do empregador, que recomenda ao empregado que vá postular seus direitos na justiça, ou então aquele que prefere não pagar para se aproveitar da lentidão da justiça e com aplicar a indenização, os direitos devidos ao empregado e pagá-los, afinal, depois de 5, 6 e 10 anos, com aplicação, com juros, com rendimentos das verbas devidas ao empregado. Como o senhor interpreta a aplicação subsidiária do processo civil ao processo do trabalho? Isto eu realmente tem sido uma tônica entre os juízes, sobretudo naqueles que gostam de ostentar conhecimento, saber, cultura, erudição. O processo trabalhista nasceu informal e baseava-se em princípios como gratuidade, celeridade, informalidade. E à medida que a justiça do trabalho cresceu, ela se solenizou, ela se tornou complexa, ela se tornou inacessível ao trabalhador. E com isso, houve necessidade, a princípio, porque a consolidação da lei do trabalho, do ponto de vista processual, ela é muito pobre, embora com muita sabedoria, embora disponha com muita sabedoria sobre as poucas normas processuais. E com tanta sabedoria que ainda hoje
o processo civil vem buscar na justiça, no direito do trabalho, no processo de trabalho, princípios que começou a aplicar sob o ponto de vista prático, pragmático e de agilização. Ao passo que, contraditoriamente, juízes do trabalho preferem, é verdade que em boa parte, não é a maioria, prefere ir buscar no processo civil aquilo que o processo do trabalho está, muitas vezes, transferindo ou sendo, ou por eles, no civilista, sendo acolhido como útil e digno de aceitação. O senhor acredita que regras comuns ao processo civil e à CLT podem ser aplicadas na execução trabalhista? Muitas delas podem. Haja vista, por exemplo, e aí a resistência incrível, inacreditável, incompreensível, dos julgadores trabalhistas, sobretudo de primeira instância. A multa na execução forçada. Se o empregador condenado não paga dentro do prazo estipulado pela sentença, tem-se a execução como forçada e sobre ela incide uma multa. Mas a Justiça do Trabalho, como em outros casos, reluta muito em aplicar e muitos juízes ainda não aceitam, não admitem essa aplicação subsidiária, o que abreviaria muito a execução trabalhista, que é a via cruz do nosso processo especializado. Dr. Calheiros Bonfim, o senhor advoga desde 1945 e conhecidamente exclusivamente para empregados. Por que essa preferência e essa escolha? É fácil explicar. Eu provim, depois de formado, eu provim do jornalismo, que era a minha profissão. Desiludido do jornalismo, eu optei pela advocacia trabalhista. E dentro desta limitação trabalhista, ainda fiz uma sublimitação, que é a advocacia de defesa do trabalhador. Explica-se. O mesmo princípio, os mesmos motivos que me levaram ao jornalismo foram os mesmos que me levaram à advocacia trabalhista. A motivação social, a busca da justiça, o interesse pela comunidade, o amor à cidadania, a defesa da liberdade. Nada mais afim, nada mais harmônico com o direito do trabalho, sobretudo da advocacia trabalhista, do que o jornalismo e vice-versa. E maior motivação para o advogado, não critico os que defendem, ao contrário, eu acho que deve se defender tudo que é justo. Mas a maior motivação para o advogado é defender o fraco, os que necessitam, o hipossuficiente, aqueles que precisam de justiça, precisam de defesa. Calheiros Bonfim é um socialista? Sou. Guardo essa fidelidade desde os tempos, não digo, desde que me formei, porque eu já fui conservador ainda universitário. Depois, felizmente, a vida transformou, as ideias modificaram. Não sei se evoluí, mas acho que sim. Qual a opinião do senhor sobre o não pagamento dos honorários advocatícios na Justiça do Trabalho? Não compreendo realmente como a advocacia trabalhista, exatamente ela, faça essa discriminação. Que no cível, onde em geral se discute propriedade, obrigações,
de natureza patrimonial, é implícita os honorários na sucumbência, justamente na justiça de trabalho, onde mais precisa o trabalhador de amparo, de reparação integral, de incentivo para postular, de facilitar o acesso ao judiciário, faça-se essa restrição, que espero que não tarde muito seja removida. O senhor também é autor de uma obra sobre Previdência. Hoje, o governo federal tem criado um Fórum Nacional para discutir a Previdência Social brasileira. Quais as sugestões que o senhor teria para essa reforma da Previdência? Eu acabei de escrever, coincidente com um artigo que eu escrevi sobre a Previdência Social, intitulado O Estrangulamento da Previdência Social. A Previdência Social, inicialmente, ela tinha como fonte de custeio união, empregador e empregado. A união se retraiu e, ao invés de continuar contribuindo, ela se apropriou das contribuições para financiar obras faraônicas, como a construção de Brasília, a Transamazônica, Ponte Rio-Niterói. E, com isto, criou um déficit enorme que se refletiu nas restrições às concessões dos benefícios do sistema. A Constituição de 88 ampliou enormemente, transformando ou fazendo da Previdência digamos, segurança social, o que é muito mais amplo do que a Previdência. Então, atribuiu à Previdência, veja bem, o ônus pode ser justo, mas a questão tem que ser vista sob outro aspecto. O ônus de pagar benefício a toda a população que ganhasse, que tivesse como fonte de renda menos de que metade do salário mínimo. Estendeu benefícios aos rurais sem também contrapartida. Então, para compensar essa ampliação de benefícios, é verdade, e instituiu fontes de custeio sobre jogos, sobre a CID, sobre, enfim, criou uma infinidade de taxas que seriam destinadas à Previdência para cobrir esse exagero de benefícios da Previdência. Mas as despesas se alargaram, cresceram tão desmesuradamente que o déficit da Previdência vem se tornando alarmante e insustentável, embora haja quem diga que a Previdência é autossuficiente se o governo aplicasse todas essas receitas desses órgãos, dessas taxas feitas em jogos, etc., e atividades paralelas, se aplicasse na Previdência Social. Mas o fato é que, ainda que isso fosse verdade, a Previdência chegou a uma situação tão instável e tão deficitária que é preciso reformulá-la, reestruturá-la, criar novos meios de novas fontes de receita. E que novas fontes seriam essas? Eu diria,
começar por uma coisa, o jogo do bicho. O jogo do bicho, embora seja considerado uma contravenção, na realidade é uma hipocrisia enorme, porque ela está institucionalizada de fato e às vezes até de direito em alguns estados que oferem rendas do jogo de bicho. Então há uma massa e jogo do bicho que destina todo o lucro de suas apostas, toda a sua receita aos banqueiros. Então há uma massa enorme de auxiliares, de empregados do jogo do bicho que podiam ser, com a sua legalização, a sua formalização, podiam ser integrados à Previdência Social. E o lucro, uma vez legalizado o jogo, o lucro se destinaria à Previdência Social e não mais aos cofres do banqueiro. Essa é uma das propostas. Então, com isso e outras receitas que seria possível criar, poder-se-ia até restabelecer o poder aquisitivo das aposentadorias, que vem diminuindo, restabelecer o seu valor que existia ao tempo em que elas foram concedidas, sem que fosse necessário diminuir benefícios. Talvez outro benefício, outra medida que se pudesse examinar, seria a equalização, por efeito de previdência, de segurados masculinos e femininos, de homens e mulheres, e não sei por que haver essa distinção. Ainda sobre a previdência, convém lembrar que as isenções fiscais, tão em moda, desviam ou retiram bilhões da Previdência Social. E quanto à receita, também poder-se-ia destinar, regulamentar o imposto sobre as grandes fortunas que a Constituição prevê e até hoje não foi regulamentar e destinar esse imposto à Previdência Social. Bem como também taxar as grandes heranças e destinar o seu produto aos cofres da Previdência. Hoje nós temos o ex-ministro do STF, Nelson Jobim, que é o nosso atual ministro da Defesa. E muitos sondam que ele possa se candidatar à presidência. Qual a avaliação que o senhor faz da participação de juristas dentro da vida política do Brasil? Eu acho que não é vedado, mas isso está na consciência de cada um. Nada impede que o juiz tenha atividade política. O que o juiz não pode, o que é vedado, o que é proibido ao juiz, é a atividade político-partidária. É um dever do juiz, como de qualquer cidadão, desenvolver a atividade política, participar da política, porque quem não se interessa por política é um cidadão inútil. E Nelson Jobim se candidatando é um direito dele e eu acho que nem por isso merece crítica. Saber se ele tem condição, tem cacife, tem prestígio para realmente se lançar e muito mais se eleger é também uma questão que ninguém pode impedir que realmente se concretize. O senhor advoga desde 1945. O que faz Calheiros Bonfim em seus horários de lazer? Olha, minha vida
é a leitura. Eu acho que a gente deve até procurar momentos de solidão para aprimorar a vida interior. Que é com ela que nós enriquecemos, que nós damos um balanço da nossa existência, é com a leitura que nós compreendemos o mundo, que nós podemos contribuir para não apenas nosso aprimoramento, mas também para colaborar, para aprimorar, na medida do possível, das pequenas forças de cada um, principalmente da minha, com a melhoria do mundo. Doutor Calheiros Bonfim, eu agradeço em nome da Anamatra por essa entrevista, pela gentileza de receber a gente aqui no escritório do senhor no Rio de Janeiro. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para os juízes, para os advogados, para quem o senhor quiser. No momento em que o neoliberalismo procura estrangular a nossa economia, reduzir os direitos sociais, as garantias do trabalhador, cercear a cidadania. Acho que é um dever de todo cidadão, especialmente dos advogados, dos magistrados, dos sindicatos, das associações jurídicas, das centrais sindicais especialmente, se unirem, se fortalecerem com essa união para barrar esse retrocesso que se pretende impor ao país. E isso só se faz com a união, porque podemos representar grandes contingentes, sermos milhões, mas se não formos unidos sob um denominador comum, sob uma mesma bandeira, sob um programa, sob um projeto, pouco podemos fazer e pouca eficácia, pouco poder teremos. Muito obrigado e agradecido a oportunidade, a Matra, e me sinto muito honrado com essa oportunidade. A TV Anamatra quer contar com a sua participação. Envie sua sugestão de entrevista, crítica ou elogio pelo e-mail tv@anamatra.org.br. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.